Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524, pela NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E você também podendo nos acompanhar em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar do planeta, através das nossas plataformas digitais. Você tem a possibilidade de acessar o nosso site rdctv.com.br, coloca /ao vivo e você acessa diretamente o player do nosso site com a programação real-time ininterrupta da RDC TV. Se você optar pelas redes sociais, estamos em todas elas aí, RDC TV Digital para qualquer uma delas, Twitter, YouTube e também pelo Facebook. Lembrando que pelo Facebook você participa conosco, manda os seus recados, os seus questionamentos, vai aparecer na tela aí no rodapé do seu televisor a sua mensagem aqui para o Virando o Jogo, assim como para todos os programas da RDC. E lembrando que nós temos também os bastidores aqui da RDC TV através do Instagram, também, @RDC TV Digital, e você vai saber um pouco mais da intimidade aqui da RDC TV, tá certo? Então, começando Virando o Jogo, véspera de Clássico Grenal é amanhã, sábado, 19 horas, no estádio Beira-Rio. E como eu disse ontem aqui, ao final do programa, eu tenho convicção que nós teremos um grande Grenal, dentro e fora do campo também. Estão aqui para debater comigo esse e outros assuntos, o Guilherme Paz, o Thiago Rocha e o Diogo Rossi. Aliás, eu ouvi agora a participação do Guilherme no RDC Esportes com o Paulo Brito, e o Guilherme falava, em lotação do estádio Beira-Rio, é isso? Não, seguinte, o Internacional fez um check-in agora atualizado pela manhã, 24 mil torcedores já fizeram um check-in, só que um dia antes do jogo contra o Palmeiras já tinha sido o número de 31 mil torcedores com o check-in. Por que esse número está um pouco baixo? A expectativa da torcida é de 45 mil, eu duvido que chegue a isso, por conta que o torcedor colorado está com aquela expectativa de um time alternativo, de um time misto e reserva. Se hoje à tarde a diretoria for lá na TV Inter e falar o Internacional vai com o time titular, lota o estádio. Se isso não acontecer, o estádio não vai superar os 45 mil esperados. Vou eu lotar o Beira-Rio então agora. Hã? Posso eu lotar o Beira-Rio agora aqui então? Lota. Tu vai lotar o Beira-Rio? Qual é a informação? Os times vão ser mistos. Cerca de 5 titulares por equipe. Ah, mas tá bom. Ó, já dá pra colocar a quarentinha. Pode lotar o Beira-Rio aí, vai dar isso aí. Porque, olha Ninguém aqui, quer ó. perder. Mas é que é verdade, é aquela tese que a gente tem. Eu não vou sair de casa no time que eu torço pra assistir um jogo de reservas. Ninguém quer. Pois é, Guilherme, mas eu vou dizer, mesmo que fosse de reservas, eu vejo esse momento. Os dois times se classificaram na Copa do Brasil e com situações, eu diria, até adversas. Não é? Sim. Entraram em campo em situação adversas os dois, Grêmio e Internacional. O Grêmio tendo que vencer fora de casa, né? E o Internacional tendo que reverter um placar negativo lá de São Paulo. E conseguiram a classificação. Mas é que agora vale uma posição alta na tabela de classificação do Brasileirão, né? Então, mais ainda, o Grêmio... Não, acho que é por isso que eles não vão botar reservas. Mas o Internacional, vencendo o Clássico, o Internacional ascende definitivamente para estar, né, já está entre os 4, mas para... Não, está em quinto lugar. Ascende para ficar entre os 4. E o Grêmio, vencendo, ultrapassa o Internacional. O Grêmio, que até bem pouco tempo estava na zona de rebaixamento, sabe? Então eu vejo que é uma oportunidade para Grêmio Internacional, para qualquer um dos dois, né, ter essa ambição de vencer o Clássico. Mas eu não acredito que vão ficar só naquela de empatezinho para manterem as posições. Eu queria ter essa visão, mas eu não enxergo isso. Não enxergo isso no discurso, na avaliação que a gente vem vendo, tem visto a dupla Grenal, né? Preservação em jogos pensando nos torneios de Copa
Renato já ressaltou que a sua preferência é pelas Copas. Desde que chegou ao Grêmio, ele sempre demonstrou esse interesse nos torneios de mata-mata. E o Internacional vem deixando isso também bem claro pela sua postura, pela sua linha de raciocínio. Talvez não coloque uma equipe tão descaracterizada, porque se trata de um clássico Grenal. Se trata de um jogo, de uma partida onde envolve uma disputa centenária. Em função disso, as equipes vão com modificações não tão drásticas como foram no jogo o Grêmio contra o Vasco da Gama e o Internacional contra o Atlético Paranaense. Mas eu enxergo ainda que o pensamento e o foco é o Internacional pensando no jogo contra o Nacional na quarta-feira, às 7h15 da noite, e o Grêmio no jogo contra o Libertad na quinta-feira na Arena do Grêmio. Tem jogadores da dupla que estejam suspensos para esses jogos da Libertadores? Não, porque oitavas, né? Virou tudo. Não, sim, mas E se ninguém alguém tomou cartão na fase de isso grupos. aí. Não. Se tivesse tomado o cartão amarelo, e na Libertadores são 2 cartões, né? Não, 3 também. Continuam sendo 3? Sim. Só nas competições de seleções, Isso. então, que são 2 cartões. Isso. E o Internacional, que sobre a Libertadores da América, né, para o torcedor colorado, já divulgou as trocas na lista. Saiu o Keiler, o Camilo e o Iago, entraram Danilo Fernandes, o Heitor, lateral direito, e o Nathanael, o novo contratado da lateral esquerda, para essa nova sequência de oitavas de final. O Nathanael joga? Amanhã? Acho que sim. Eu Tendência acredito que que Heitor e Nathanael Tendência que sim. joguem amanhã. Eu A não gente sei. pode montar um time daqui a pouco, titular do mas- Inter, eu acho que eu tenho quase certeza que joga. Qual Dois. A Lomba joga. Lomba e o D'Alessandro. É mais fácil o Lomba estar em campo do que o Darley Helm estar na casa lá. Eu ainda tenho minhas dúvidas se o Inter botando uma equipe cheia aí de reservas, botar o D'Alessandro. Mas ele pediu pra jogar, por que Mas que eu ele vai jogar? não vou nem na condição de jogo. O Inter que é tão zeloso com o D'Alessandro, que preserva ele, que faz jogar 27 minutos em 180, que foi aí antes da partida contra o Palmeiras, vai desgastar o D'Alessandro num clássico Grenal, onde vai colocar uma equipe mista, reserva, podendo perder o jogo. Tá, mas aí ele vai jogar quando? Jogaria contra o Nacional, ele jogou Fora? Ele jogou fora contra o Palmeiras. Porque eu não jogaria mas fora no contra o segundo Nacional. tempo, né? Mas jogou. É, só o segundo tempo. A não ser que o Internacional mude o seu ponto de vista e a sua filosofia de como joga fora. Exato. Não, Porque... e contra o Nacional vai precisar. A não ser que o treinador do Nacional modifique muito o seu pensamento, o seu planejamento, mas é uma equipe muito fechada, muito compactada. Perdeu atletas importantes aí, mas é uma equipe que joga no contra-ataque. Chegou a essa fase da Libertadores da América voltada no contra-ataque. Então, se a gente for analisar as vitórias do Nacional na Libertadores da América, tudo por 1-0. 1-0 contra o Galo, 1-0 então o Inter 1-0 no Uruguai, contra... então. Pode ser. Mas mais fechado, mais retranca ainda. Tá, mas aí nesse contexto, é como disse o Diogo, se o Internacional não vai utilizar o D'Alessandro, então o D'Alessandro joga amanhã o Grenal. Agora, se vai utilizar o D'Alessandro na quarta-feira... Se o jogo for fechado e o Inter for o protagonista, o Inter vai jogar para cima do Nacional jogando no Uruguai. Tu acha mesmo? Eu acho porque o jogo vai acabar desenhando para essa maneira. O Nacional foi a equipe que teve a menor posse de bola entre as 16 Eu classificadas. queria ter essa confiança do Thiago Rocha, eu queria dormir todas as noites assim, feliz, alegre, confiante. Não, é que a gente não pode comparar o Nacional com o Palmeiras. Então, mas As circunstâncias de apresentação Mas que o o Internacional Inter fez vai nos dois mudar? jogos contra o Palmeiras... Não, mas é que a circunstância dos jogos do Inter contra o Palmeiras foi completamente diferente de todos os jogos do Internacional. Tá, mas Uma coisa é a postura dos atletas, institucional. Outra coisa é a postura do time do Internacional. Contra o Palmeiras teve uma postura que passou pelos jogadores, pela instituição e pelo seu treinador. Tá, mas e será que isso não vai ser agora a postura do time do Internacional? A partir desse exemplo que se teve contra Por exemplo, o Palmeiras, contra o Atlético e o quanto se contra o criticava... Atlético Paranaense foi diferente. Pois é, mas como tinha sido contra o Vasco, diferente, contra o próprio Palmeiras no primeiro tempo. Mas será que o Internacional, a partir desse exemplo que nós tivemos, que o próprio time, o Internacional, sei lá, como instituição, como queiram, nos deu na partida contra o Palmeiras, será que não vai ser agora que o jogo contra o Palmeiras fora de casa, eu não gosto de usar esse termo no futebol, mas o Inter entrou com medo. Medo de tomar uma sova. Não, mas espere um pouquinho. Isso acontecia antes com o Internacional, contra o Vasco foi assim,
Contra a Chapecoense no primeiro jogo foi assim. Mas contra o Palmeiras, nitidamente. A partir do momento que o Inter entra com 4 jogadores com características de marcação, e não veio com o Godoy de o Edenilson sai pro jogo, o Donato... Não, com 4 volantes. Sim. Com 4 volantes, jogadores que a principal função é desarmar do que armar. Eu vejo que o Inter entrou mais receoso pro jogo contra o Palmeiras. E eu não vejo isso contra o Nacional. Tá, mas será que o Inter não quer também, como o Grêmio, só as Copas? Tá na feição do Odair a Copa do Brasil. Por isso que eu vejo que a proposta no jogo contra o Nacional vai ser diferente. Não tô dizendo que o Cruzeiro é fácil, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas é que tá na feição para ele a Copa do Brasil. Faltam 4 jogos para ele ganhar um título que ele não tem. Tá, vocês estão tirando o meu embalo de que eu tô achando que o Internacional vai mudar o seu perfil, o seu comportamento. Não vai. Não, mas em casa não vai mudar. Em casa não vai mudar, é igual. Não, mas Vai propor contra o Grêmio amanhã, vai fazer tudo normal. O jogo, se um time, vamos pegar o exemplo do Grêmio. O Grêmio, ele joga na mesma balada, na mesma maneira. Há 4 anos. Tá? Dentro e fora de casa. Tá, mas é que há 4 certo? anos, né? Tudo bem, mas o Odair já está aí há 2 anos praticamente no Internacional. Hoje uma coisa muito legal, Rogério, muito legal que eu vi no Sport TV de manhã, que é um comparativo dos 4 treinadores que chegaram na semifinal da Copa do Brasil, tá? Eles são os 4 técnicos que têm mais tempo de casa-mata. O Renato e o Mano, 1 mês de diferença entre um e outro. É praticamente a mesma coisa. Aí o Odair é o terceiro com 20 meses e o Thiago Nunes tem 12 meses. Né? Talvez tenha algum ou outro técnico que tenha um pouquinho mais de tempo que o Thiago Nunes, mas não são muitos. Todos têm um título, menos o Odair. É o único que sobreviveu 20 meses sem ter um título até aqui no Internacional. Nessa questão da reconstrução e tudo mais que se falou por muito tempo. Mas é o menos experiente também. Também é o menos experiente, perfeito. Só que eu acho que agora chegou naquele ponto que tu tanto batia. E que eu não concordo com ele, mas eu acho que chegou. O que é? Que é aquele assim, ó, tá na cara dele, ele precisa dar pro torcedor e pra direção uma resposta de título. Então, se o Grenal, por exemplo, de sábado não vale um título e o foco é o Cruzeiro ou o Nacional que estão na feição pro título, ele vai fazer o que dá. Não vai querer mudar tanta coisa. Agora eu concordo contigo, tem que mudar nos jogos fora de casa. Na Copa, nas Copas. Do Brasileirão, eu acho que tá morta a cobra, ninguém vai ganhar do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Não, mas tudo bem, mas não importa. Eu vejo assim, ó, claro, assim como tudo se traduz no final das contas em resultado, né, o que vai contar são os títulos. Mas o que eu cobro do Internacional e do Internacional do Odair? E principalmente esse ano? É a atitude, é o comportamento de time. Várias vezes eu disse aqui, o Odair tem que se expor, o Odair tem que se expor um pouco mais. Mas... Tá? Através do time, evidentemente, ele tem que arriscar um pouco mais. É um treinador em início de carreira, eu sei de tudo isso. Né? O Odair não vai ficar por aqui no Internacional, ele saindo do Internacional amanhã ou depois, sei lá quando isso, mas um dia vai acontecer, ele vai para outros clubes. Eu acredito que o Odair vai ser um técnico de sucesso, mas ele está no início, então ele tem todas as cautelas e preocupações que tem um treinador iniciante e é justificável isso. Tá? Só que o Internacional está precisando justamente desse upgrade, dessa subida, concordo. se não em treinador, pelo menos na maneira, na postura, no comportamento, né? Exatamente isso. Mas será que essa postura não começa tendo D'Alessandro jogando fora de casa em algumas partidas? Isso vai ter que acontecer na Libertadores da América, isso vai ter que acontecer na Copa do Brasil. Se o D'Alessandro é tão diferenciado assim, a gente sabe que o D'Alessandro ele coloca respeito dentro de campo, mas o D'Alessandro não é aquele jogador para jogar só em casa quando o Internacional tem que reverter uma situação adversa. Agora o D'Alessandro tem que pegar, não tem que jogar amanhã. O D'Alessandro tem que jogar na próxima quarta-feira diante do Nacional. Porque com ele em campo, a metodologia do Oderhelma fica diferente, o ânimo dos torcedores fica diferente e o time do Internacional joga de uma maneira diferente. Agora porque é clássico Grenal, que tecnicamente para o Internacional vale da 2ª à 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, tudo bem, tem questão de dinheiro a mais, dinheiro a menos, mas o título também, já assina embaixo, é do Palmeiras, não tem, ninguém acho que discorda disso. Então os outros treinadores já concordam que o título é do Palmeiras, mesmo que o discurso não seja esse por conta da torcida. Mas o Internacional só vai mudar a postura, a metodologia, isso, com o D'Alessandro jogando fora de casa. É o primeiro passo. Pois é, mas aí é que vem aquela história
de que um time não pode ficar dependente. Quem é o maior líder do time do Grêmio? Líder depende de qual tipo No de líder. contexto do Maicon, tá? O Grêmio jogando em casa ou fora com o Maicon ou sem Maicon, ele não altera a sua atitude, tá? Ele pode alternar um pouco a estratégia de jogo, é diferente. Mas atitude impositiva, o Grêmio sempre procura colocar. Sim, perfeito. Evidente que tu tem um oponente do outro lado que daqui a pouco também vai ter uma atitude e por situações estratégicas, táticas, enfim, técnicas, te supera. Mas hoje Agora, o D'Alessandro já não é mais esse cara, né, líder dentro do campo que faz falta para o Inter. Ele é o líder técnico que faz falta. Mas aí é que eu estou dizendo, é o que o Guilherme está falando, tá? Pelo que eu entendi, é exatamente isso. E o Internacional, ele tem que achar meios, e ele tem outros jogadores de qualidade, talvez não tanta qualidade quanto o D'Alessandro, mas ele tem outros jogadores de qualidade que no conjunto podem suprir essa ausência. Claro. Você pode ser agressivo sem um meia criativo, eu acho que pode. Entendeu? Então, é a questão da atitude. Eu não posso deixar um time dependente de um único jogador para ter a atitude. Mas é que Não daí posso. também é um pouco de culpa da formação do elenco, né? O elenco precisa ter atitude, precisa ser um elenco vitorioso. Não, tudo bem, mas olha aqui, ó. Tu tem- Olha o Grêmio, por exemplo. Tá. A gente fica sempre nessa comparação. Me diz um atleta aí que é do elenco do Grêmio que não tem perfil vitorioso, que não chegou aqui pelo menos com esse patamar. É difícil. É difícil tu encontrar. O Grêmio foi buscar um centroavante. Ah, o centroavante do Grêmio é ruim, não faz gol. O André. Mas é um cara que tem um perfil vitorioso. Ele já venceu no Santos, ele já foi bem no Atlético Mineiro, ele já foi muito bem no Sport. Ah, o Felipe Viseu tem 21 anos, não tem perfil vitorioso? O cara foi campeão da Copa, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, artilheiro da competição. Ele já tem um perfil Seleção de competição, brasileira. seleção brasileira. Tudo bem. Qual é o perfil desse atleta no Inter? Quem é um cara que, se o D'Alessandro não tiver atitude própria, vai ter atitude? Paulo Guerreiro. Exatamente Mas e fora o Paulo Guerreiro? O Nico tudo Lopes bem. é um cara que não tem atitude. Ele não tem nem esse perfil, evidentemente. Eu tô falando não tem. atitude Mas eu de vou te- pessoa, atitude eu de vou- campo, né? E vou te dar um jogador que, para mim, tem que já Rodrigo Moledo tem. Já tem que assumir a titularidade. O Rodrigo Moledo, sim. E o Rodrigo Lindoso. O Lindoso, Rodrigo titular, Lindoso não sai mais. é um jogador que ele tem essa atitude de liderança. É, mas é que daí Entendeu? é aquela coisa, é o limiar da situação, né? É tu colocar o Rodrigo Lindoso titular do Internacional, tu faz bem pro time. Hoje. Sim. Tu deixar o Rodrigo Dourado no banco, tu faz mal pro clube. Por quê? Como é que tu vai vender? Mas não vai E tu vender mais. precisa. Mas esquece. Tá, mas então tinha que ter aceitado a proposta do CSKA, Rogério. Mas não aceitou. O Marcelo Medeiros errou, eu já disse isso aqui. Não, mas a proposta da semana passada era de 6 milhões de euros, não aceitou por quê? Porque ele quer 8 milhões, Tá, mas então quer 10 milhões e então, não vai então chegar o Medeiros a isso. concorda comigo. O quê? Ele concorda comigo que hoje o Lindoso faz bem pro time jogando e o Dourado faz mal pro clube no banco. Porque, na verdade, se Porque ele quer ele os nunca 8 vai aumentar milhões, o preço do Dourado deixando o Dourado no banco. Mas nem jogando, é aí que eu tô te Mas falando. então tinha que ter vendido. Mas aí é que vem o equívoco do Marcelo Medeiros, que foi lá de antes, quando teve a proposta de 6 milhões pelo Rodrigo Dourado, e não queria. A proposta chegaria até 8 milhões se negociasse bem. Não, queria mais pelo Rodrigo Dourado. E agora, menos ainda vai ter essa chance de venda. Pode Não ser, tem. pode ser. Tá? Fala, Guilherme. Não, era bem isso mesmo. Com a proposta apresentada, vai lá, assina, vende. O Rodrigo Lindoso já mostrou dentro de campo, os torcedores também concordam. Ele é mais proativo, vai mais pro ataque, defensivamente. Mais e tem mais vertical. tem mais essa carcaça, né, de jogador. Precisa, o Internacional tava precisando. O Rodrigo Dourado, tudo bem. Se tem o Rodrigo Dourado e D'Alessandro, torcedor colorado, quem é o capitão do time dentro de campo e no vestiário? É o D'Alessandro. Eu vejo vídeos do vestiário, dos bastidores do Internacional. É o D'Alessandro que fala, não é o Dourado. Dourado tá ali com a faixa. É, não faz muito sentido essa capitania do Dourado também. Não que eu acho que isso aí mereça qualquer tipo de debate Capitão- futuro, mas capitão... Eu sempre lembro da escolinha lá. Meu treinador sempre falava lá na escolinha de futebol, lá quando a gente tinha 12 anos. Não é porque ele tá com a faixa que tu não pode falar. O D'Alessandro é isso. Rodrigo Dourado é para entregar a flama e deu, porque o D'Alessandro quer mais. O Rodrigo Dourado foi guindado a capitão do Internacional porque ele veio das divisões de base, porque é o bom menino, sabe?
Mas como dizia o outro, é o tipo do jogador para ser o genro de qualquer pai aí que queira a filha casar, porque é um bom moço, é um bom menino. Tá? Mas futebol é um pouco mais do que isso. Tá? Futebol tem que ter assim, ó, eu coloco, por exemplo, nós estamos falando do Lindoso e do Dourado. Tá? O Dourado, para mim, seria o capitão do time dos meninos. E o Rodrigo Lindoso, o capitão do time dos adultos. Tá? Mas é essa figura, né? E me parece que isso reflete também dentro de campo, junto à arbitragem e tudo mais. Mas, enfim, tá? Nós tínhamos começado aqui a divagar sobre as possibilidades de escalação do Internacional e vamos fazer o mesmo em relação ao Grêmio para o Grenal de amanhã. Tá? Quem joga? Marcelo Lomba. A gente vai discordar em todos, né? Mas... A gente vai discordar sempre, né? Mas tudo bem, vamos lá. só pro torcedor. Lateral direita. Bruno, não. Heitor, eu acho. Porque o Internacional está sem o Zeca. Se tu perde o Bruno amanhã por qualquer coisa, uma cadê pequena... o Zeca? Tá machucado de novo? Machucado. Deixa o Zeca sempre machucado, que daí isso já é normal. Lomba. Na questão do Bruno... Heitor, porque o Inter não pode perder o Bruno para a próxima quarta-feira. Sim, mas o Heitor já tinha jogado lá. Não, já jogou, deu conta do recado, entrou na lista da Libertadores. Cresceu o Heitor, né? Central. Cresceu o Heitor na hierarquia, só pra não deixar passar, porque... Será que vai jogar o Heitor? Tá, mas aí que Quem tá. que tu acha? Daí joga o Bruno, então, de novo. Eu acho que vai jogar o Bruno. E na quarta-feira, se tu perde o Bruno? Mas joga o Bruno de também. novo. Não, se tu perde o Bruno amanhã... Ah, tá. Mas daí, se a minha mãe Por fosse isso, homem, eu não sim, tava sim. aqui. Ah, Futebol não. Não, a gente vai dar uma de pé de convite agora. A gente tá muito no si. pegou pesado agora, hein, Thiago? Si. Pegou pesado agora. Si. Thiago. Si, futebol não é ver de si. A dupla Grenal vive nessa daí de si. A dupla Grenal consegue fazer preservação antes de algo ocorrer. Não é preservação de um fatal, o jogador está desgastado, então por isso eu vou fazer a preservação. Mas eu não, a dupla penso Grenal assim, faz ou a a dupla preservação pensa pensando Tá. que o jogador vai se desgastar. Mas eu estou Isso é errado real. pensando assim? Não, vai jogar o Eu tô Bruno. pensando com eles. Se não jogar... Se não existe. Se não jogar o Bruno, joga o Emerson Santos na direita. Não vai botar o Heitor no Clássico Grenal. Eu duvido e eu dó. O Inter não aproveitou esses garotos no Campeonato Gaúcho. Mas jogou contra o Atlético Paranaense Vai fora. aproveitar num Clássico Grenal, porque não tinha alternativa. Tá, mas não tinha alternativa. de qualquer maneira, Tá, seja então se não... Heitor... Não, peraí. Ah. Não tem o Bruno, então a alternativa do Thiago Rocha é o Emerson Santos. Tá, é isso que eu estou dizendo. Não é o Heitor. Independente de Heitor ou de Emerson Santos, não joga o titular da posição hoje, que é o Bruno. Não joga. Isso. Não, eu acho que vai jogar o Bruno. Ah, tu acha que joga o Bruno? Eu acho que joga o Bruno. Ou ele disse, não pondo o Bruno, botaria o Emerson Santos. Sim. Mas, não, eu vejo que o Odair não vai botar o Heitor. A minha ideia e a informação que eu tenho é que jogarão alguns titulares. Eu acho que o Bruno se encaixa nessa de alguns titulares, porque não tem outro, entendeu? Não tem outro ali. Não tem outro. Não tem, vai Agora, botar, vai botar o garoto. O garoto não jogou um jogo no Gauchão. Fez a estreia, vai botar no Grenal. É forte, né? Não, vai tu- botar. O Odair, bem. o Odair teria aquilo... Só que tem o seguinte detalhe, como diz o Thiago, se o Bruno tiver qualquer problema no Clássico Grenal, quem vai jogar quarta-feira? O Heitor daí. Aí, Mas a perspectiva não é do Zeca voltar na quarta? O Zeca pode voltar na quarta, né? O Tu Bruno tem que pagar pode pra ver. voltar na Mas assim, ó, quarta-feira, tem não tá, momentos, vai jogar o Bruno. Tem momentos da vida que tu tem que pagar pra ver. O Bruno não jogou quase nunca, né? Porque o Zeca era titular. Futebol é um esporte de risco. E o futebol é o seguinte, né? Não, a vida é de risco. Já diria Ribeiro Neto. Entendeu? A vida é de risco. Como gosta dessa palavra do Tu Ribeiro pode Dias, caminhar aqui, tropeçar no degrau que tem ali na frente da RDC e machucar o tornozelo. Entendeu? Então, às vezes tem que jogar. Eu acho que o Odair tem que pagar pra ver com o Bruno. não, tudo bem, aí Bruno, vocês vai. estão trazendo uma informação de que o Zeca tem condições para quarta-feira. Por isso que eu acho que ele vai... Aí tudo bem, aí o Não, Bruno o pode Zeca jogar. pode ter condição para quarta-feira. Tá, mas É a expectativa. Mas daí tem outra alternativa e o Odair deixou Bruno. bem. Não, se o Bruno. Se ocorrer a lesão do Bruno, esse desgaste enorme do jogador, o Odair já desenhou o que pode fazer. Botou o Edenilson na direita e coloca o Nonato no meio. Esse negócio de preservação é muito interessante, né?
Por exemplo, o Internacional fez certo em jogar contra o Atlético Paranaense com os reservas, porque conseguiu a classificação com o Palmeiras. Se fosse eliminado, estava errado. Agora o Atlético Paranaense jogou com os titulares E dentro do classificou. Internacional e classificou jogando no Maracanã contra o Flamengo. E foi um discurso até do Jorge Jesus, treinador do Flamengo. Ele vem com uma metodologia totalmente diferente, não com essas palavras, mas ele disse: é possível ter 11 reservas no meu time, não vou ter, porque eu não vou ter 11 desgastados. Tu tem ali 2, tira 2, coloca 2, vai trocando as peças. Isso sempre foi a Isso minha é ideia. futebol europeu. E a minha contrariedade com um time totalmente reserva é em cima disso, porque tu não tem os 11 desgastados. Né? Tu pode ter 2, 3 jogadores mais desgastados que os outros, mas não está todo time. Mecânica do jogo. Bom, Essa preservação que você está fazendo no Clássico Grenal, eu até aceito. Você pensar alguns jogadores que vão sentir mais, preservar para o jogo. Isso eu aceito. O que eu não aceito é você pegar uma equipe completamente reserva e botar, colocar para jogar. Isso que é inadmissível, que a gente só faz aqui no futebol brasileiro, especialmente a dupla Grenal. Então, é Bruno, Emerson Santos. Emerson Santos. Bruno, Emerson Santos. Roberto não. Roberto e o Natanael. Roberto, eu acho que o Internacional deveria investir mais no Roberto do que no Emerson Santos. Aí um zagueiro joga da dupla, Moledo e Cuesta. Hein? Sim, o Cuesta joga, né? Cuesta joga, Moledo tá voltando de lesão, foi muito bem no último jogo contra o Palmeiras, teve um desgaste imenso. Um dos Pra dois ser joga. poupado. Roberto jogou na semana passada. E o Roberto jogou bem aquele outro Grenal. E o Roberto tomou um cartão, né, no outro Grenal. Tomou um Grenal. Ele foi melhorando no foi decorrer do gigante. jogo, né? Ele foi crescendo no clássico. Quando ele passou a ter cuidados para não entrar a la louca, como entrou no lance que tomou o cartão amarelo, do PP, que né? deu um pau, foi no PP lá Foi na no PP, lateral, foi, PP. né? Ele passou a se cuidar e passou a jogar futebol e jogou muito bem. Jogou muito bem. Jogou muito bem. Cuesta e Roberto? Cuesta e Emerson Santos. Eu acho que com esse é o Emerson Santos. Acho. Eu acredito que o Emerson Santos está na frente ainda do Roberto. Sim. Mas para meu Pensando- gosto de pensando no zagueiro, futuro. Não, mas o fato. eu jogaria mas com tem o uma Roberto. Tem uma coisa. O fato de o Inter não ter procurado o Palmeiras ainda, por mais que o contrato dele acabe só no final do ano, para especular alguma possibilidade, deveria ter vazado já isso aí se tivesse acontecido do Emerson Santos. É a prova que o Inter entende que o Roberto vai dar resultado aqui na frente. Também acho. O Emerson Santos é muito atrapalhado para mim como zagueiro. E aí o lateral esquerdo é Natanael, não tem nenhuma dúvida. Natanael. Natanael. Não tem... Vai jogar o Rodrigo Lindoso, isso eu garanto. Que não deixa de ser uma atração para o torcedor colorado, Sim. porque o Wendel está longe de ser uma unanimidade na lateral esquerda. Não. Correto? Então, daqui a Sim. pouco o torcedor quer ver o Natanael, que lá, né, contra o Atlético Paranaense, Pra se mim ouve foi, bem, foi pra bem. mim, hoje eu ouvi essa pergunta, foi lá na Rádio Grenal de manhã, eu tava dirigindo e ouvi. Quem foi o pior jogador do Inter no Clássico Grenal? No jogo contra o Palmeiras. Quem foi o pior? Teve alguém que foi mal contra o Palmeiras? Aquele que tu pode dizer assim, esse cara foi mal. Acho que mal não teve nenhum, mas aquele que ficou abaixo dos outros foi o Wendel. Mas o Wendel também sempre foi um jogador na média. Tudo bem, mas Nunca surpreendeu. mas ele seguiu deixando claro que mesmo na hora da decisão ele continua sendo médio. É um daqueles que eu digo que vive na maior zona de conforto, que é o Internacional. O Wendel. Mas aí joga o Natanael, joga o Lindoso. Lindoso eu garanto que joga. Isso é fato, líquido e certo. Lindoso porque o Dourado tá joga. fora. Tá. O Dourado tá fora do Grenal. E fora de quarta-feira também? Não, essa é a dúvida daí, se ele vai estar fora de quarta-feira ou não. Bom, Lindoso, Nonato, né, já que o Nonato não jogou contra o Palmeiras. E aí a dúvida que eu tenho é se vai se investir no Edenilson de novo, jogando mais um jogo para botar um titular, ou se vem o Richelli aí. Ah, não, é a paixão, Richelli. eu Richelli. acho que vem Richelli. É a paixão. Então Richelli. Até pelo desgaste, né? O Edenilson continuou jogando muita bola. O Edenilson é o melhor jogador do E Inter. foi pra lateral direita, né? O E Edenilson, parecia que tava na mesma posição, né? Foi pra lateral direita, Aí, continuou o Edenilson comandando. que hoje Aí pela eu manhã acho, Aí na frente. Aí eu acho o seguinte, né? Um dia ele vai jogar, né? Porque ele entra todo jogo, mas não joga nunca, né, coitado? Trellis. Hã? Quem? Não, Silva. Parede, né? O Paredes. Eu acho que é Parede, Wellington Silva e Trellis. Concordo. Não, o Sobis vai jogar. Ou Sobis em algum lugar aí, né? Sobis vai jogar. Eu acho que a dúvida é essa. É Trellis ou Sobis? Não, acho que é Sobis, Trellis, Wellington Silva ou Parede. Eu acho que é Sobis, Wellington Silva e Parede. Sem Parede. Sem Trellis? Sem Trellis. Vai jogar com 3 atacantes. O Inter tem jogado com 3 atacantes, né? 2 de velocidade e o Sobs. Lá contra o Palmeiras não começou com 3 atacantes. O D'Alessandro jogou mais aberto, mas não era atacante, tá certo? Não jogou. Tá certo.
E tem o D'Alessandro que pediu pra jogar. Então o D'Alessandro pediu pra jogar, não dá pra esquecer, né? Daqui a pouco sobe o D'Alessandro e Trellis. Não, o Trellis não vai jogar, gente. Vai. O Trellis não ficou no banco contra o Palmeiras. Não pode daí no clássico Grenal, no maior jogo do estado, eu sei que botar tu ele pra conhece. jogar num Grenal. Eu sei que tu não deve ter conhecido ele pessoalmente, porque eu também não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Só ouvi muito ele e me inspirei várias vezes. Cláudio Cabral, Citar, jogador ruim joga. vai jogar. Não, mas não vai. Não, em algum momento joga. Mas não no Realmente Grenal. joga. Mas não no Grenal. aí Vai ficar no tem que ver banco. qual é o ali. momento. Paulo Guerreiro não é uma chance. Lembrando que no último Grenal o titular Paulo? foi o Pedro Lucas, né? Exato. Que Paulo sentiu nenhuma demais chance. o jogo, né? Paulo Guerreiro nenhuma chance. Não. Bom, o Pedro Lucas, se jogar, é só esse agora, porque ele... Na Copa do Brasil tá Copa fora. do Brasil tá fora. E conforme o julgamento vai tomar ali um gancho que... Baseado no último Grenal, se for uma disputa entre Pedro Lucas e Trellis, ele jogou o Trellis. Porque o Pedro Lucas foi mal no Grenal e o Inter melhorou quando entrou o Trellis. Aí eu vou contradizer o que eu acabei de apontar agora. Ele entrou no Grenal e entrou melhor que Não, mas isso é uma comparação entre Lucas. Pedro Lucas e Trellis. Comparando Rafael Sobis e Trellis, não tem nem especulação. É Rafael Sobis. com aquilo que o Rodrigo Caetano nos disse aqui, no Virando o Jogo, 2 semanas, 20 dias atrás, né, sobre o Trellis, Que eu coisa não tenho linda, né? dúvida que o Internacional vai investir no Trellis. Tem contrato com o jogador. Como é que vai investir se deixando ele, por exemplo, fora do banco de reservas do maior jogo do Internacional no ano? Isso não é investir pra mim. Não. E o Pedro Pra mim, Lucas pra entrou mim, no banco. pra mim foi discurso da boca pra fora. Não, mas com eu todo digo- respeito ao Rodrigo Caetano. Mas eu digo foi muito mais pra prestigiar o jogador, em função da permanência. Vamos lá, vamos ser sinceros. O Inter tentou empurrar o Trellis de tudo que é maneira pra algum clube. Sim. Só que o que o Internacional paga pro Trellis, que é uma vergonha, nenhum clube tem condição de pagar. Ou não quer pagar pelo Trellis. Não, não Esse quer. é o ponto. Ninguém quer. Esse é o ponto. Não, E mas daí o quando Inter eu vem com digo- esse discurso aí de não, é o jogador que a gente vai seguir dando oportunidades, vamos prestigiar o atleta, foi muito bem na pré-temporada, mas o fato é que o Inter tentou repassar e não conseguiu. Mas o investimento que eu digo não é nesse sentido. É o investimento dele não ficar tão no ostracismo como ele estava. Sim. É Só que nesse a gente aspecto. tem que fazer uma abordagem Entendeu? Não, pouco até para diferente justificar na o mesma- investimento, eu concordo Claro. contigo. Tudo concordo bem, contigo. mas é a mesma questão do Emerson Santos com o Roberto. O Internacional está apostando que o Roberto vai dar resultado ali na frente. E da mesma maneira, o Internacional tem que apostar no Pedro Lucas. Que Pois o é. Pedro Lucas, artilheiro da categoria de base, vai dar rendimento ali na frente, até financeiro para a instituição. Tá, mas o Você Pedro- vai apostar no Trellis? Tá, mas, mas o aí Pedro, mas houve o a- Pedro Lucas está fazendo por onde para ser mesmo? Pedro Houve Lucas hoje alguma tá menos coisa- pronto que o Trellis, né, pra jogar. Aí é que eu quero perguntar para Não vocês, significa que ele seja melhor. Né? vocês que estão no dia a dia dos clubes aí, a respeito do Pedro Lucas. O Pedro Lucas surgiu meteoricamente, todos que conheciam os treinamentos, né, pediam o Pedro Lucas. Aí Fez o Pedro aquele Lucas gol, né? entrou, né, fez um gol tal, daqui a pouco ele entrou em baixa, ele pelo rendimento dele. E sabe o que me parece? Chegou a se machucar. Me parece Quando que ele ele está machucou, ele sempre, saiu. que ele tá sempre acima do peso. Posso estar enganado, porque Não, pode acho que ser não. a Não, é complexão perfil físico, física, né, dele, mas ele O me que me parece disseram que sobre tava... o Pedro Lucas é o seguinte, tá? É, mas fora eu do achei, peso. eu achei ele mexendo no, Pois é. no lance da- Não, eu acho que é o perfil físico, tá? Eu não tenho conhecimento sobre o perfil físico dele, só de olhar, mas me parece ser, pelo que eu vejo nos treinamentos. Eu achei o rosto dele estava mais inchado. O que me disseram sobre o Pedro Lucas, e eu já falei na Rádio Grenal, falo aqui, não tem problema, a assessoria dele pode me ligar, eu digo quem foi que falou, não tem problema nenhum, até. Unha grande. Unha grande. Pode ser. Jogou 2, 3 jogos aí, achou que tava na carne seca, entendeu? cresceu as Vou contar unhas. até uma história aqui, tá? Não, deixa só, antes de contar a história, a atitude que ele teve nesse jogo contra o Palmeiras não recomenda um jogador que está buscando uma Ah, mas ascensão dentro do o clube. torcedor amou. O Pois torcedor é, mas amou, aí- ele passou ali por mim, eu perguntei Aí para ele. tem o seguinte, tem que o torcedor é passional, o jogador tem que controlar a sua passionalidade, Tá, mas com todo a sua respeito, paixão. Rogério, Porque, entendeu? porque Com todo respeito. na hora do torcedor cobrar o profissionalismo, o torcedor não vai ter mole. Não, na hora de cobrar profissionalismo é profissionalismo. Na hora Gente, de cobrar paixão, o torcedor vai cobrar Gente, paixão. sai um vídeo do Internacional lá nos bastidores, toda aquela manifestação dos dirigentes, o que o presidente, o que o Melo fizeram dentro de campo, nada se compara ao que o Pedro Lucas fez. Todo mundo do Internacional fez pior que o Pedro Lucas. Todos.
Guilherme, Todos. Guilherme, o dirigente, ele não pode fazer. Não. Mas do dirigente, tá, tu pode até compreender. Porque o que não institucional. pode é um jogador Profissional. que é profissional, que está começando a sua carreira, que está no banco de reservas, ele não está nem no calor do jogo. Ele fazer primeiro, ele fez durante o jogo. E depois, no final do banco de jogo, reservas ele foi inteiro. reincidente. Então, não pode um jogador, tá, que tem o objetivo de uma carreira profissional de sucesso, como tem, claro, todo garoto que está ascendendo aos profissionais, ter esse tipo de atitude dele. Tá? E se ele tomar uma punição agora, que eu acredito que ele vai tomar punição, porque a súmula do árbitro está carregando em cima dele. E ele tomou o cartão especialmente, vermelho direto, tá? né? Então, obrigatoriamente, Exatamente. ele vai ser julgado. Então não tem conversa. A punição vai ser muito bem-vinda para ele. E ele tem que entender essa punição. Só que eu só vou ignorar uma parte. A Qual? punição do árbitro tem que ser maior do que a dele. Tá bom, mas aí. Não, é outra tudo bem. coisa, é só pra, né, só outra pra deixar questão. no- Porque gravado. uma atitude não vai justificar a outra. Tá, mas justifica, Ele tem que... Rogério. Não eu justifica. vi vários torcedores, Não, vários justificativo. jogadores. Guilherme, que tem um aprontaram ditado. ali. Guilherme, tem um Não, ditado. um não justifica o outro. Guilherme, Ok. tem um ditado que diz: explica, mas não justifica. Entendeu? Pode até explicar Eu acho a isso atitude assim. que teve, É que eu mas não consigo injustificável. julgar o Pedro Lucas, porque eu acho que eu faria o mesmo. Eu. Mas é aí que Eu? eu queria chegar. Mas é aí que eu queria chegar. Não, mas é aí que eu queria chegar. Cara, olha o que foi a arbitragem. Por que o Pedro Lucas fez isso também? É uma coisa que... É diferente. O Nonato passou por isso de uma outra maneira, tá? O Nonato passou por isso de uma outra maneira. O Pedro Lucas está passando por isso de uma maneira que talvez não fosse até o que ele esperava ou o que o Inter esperava. O Nonato passou por isso naquele cartão vermelho do Clássico Grenal. Isso. Ele perdeu a cabeça no Clássico, que era, né, aquela coisa de reservas, mas estava do outro lado o cara que se criou com ele e que cresceu muito no Grêmio, que era o Matheus Henrique. Ele perdeu a cabeça, fez 1, 2, 3, 4 faltas e foi expulso. Tá? O Pedro Lucas também está passando por esse processo de maturação, eu acho. Só que ele perdeu a cabeça no momento que não era para ele ter perdido a cabeça. De maneira diferente. né? Claro, de maneiras diferentes. Mas é o processo dele. Se a partir daqui o Pedro Lucas evoluir como o Nonato evoluiu, é bom para o Inter e bom para ele. Só que o Inter precisa fazer com o Pedro Lucas agora o mesmo processo que fez com o Nonato. Tira, cuida, bota ali, né, outra oportunidade joga. E o grande ponto dessa situação, pelo menos de minha parte, é o seguinte: eu não quero que o jogador tenha sangue de barato. Não é isso que eu quero. Eu quero que o jogador seja vibrante, o jogador participe do jogo, tenha intensidade, seja comprometido. Só que eu quero que o atleta seja profissional. E a atitude que o Pedro Lucas teve ali no pós-jogo, que a expulsão ocorreu depois do término da partida, não foi de jogador profissional. Você tomar aquela atitude, você proferir os xingamentos que foram feitos ao árbitro, não é de jogador profissional. É que, ó, eu vou ser bem sincero, eu fui árbitro de futebol, eu conheço um pouquinho, conversei com um dos árbitros que estavam na partida. Acabei de abrir o vídeo aqui da expulsão do Pedro Lucas, tinham 9 jogadores em cima do árbitro. Eu duvido que só o Pedro Lucas proferiu essas palavras para o árbitro. O árbitro não poderia tirar cartão e expulsar os 9. Tá, mas o Poderia, Guilherme, né? Não, o cara não Guilherme, se faz isso na arbitragem. olha bem todos. Eu acho que a gente está batendo só no Pedro Lucas, sendo que todos. Olha bem essas imagens. Olha bem essas imagens. Olhei. Pessoal de casa pode entrar no Twitter da RDC TV, tem tudo. Não, mas olha, eu acompanhei o jogo pela televisão, então eu tive a oportunidade de, durante o episódio, de acompanhar. Não tem dúvida alguma que o Pedro Lucas... Mas é que não é só ele, a gente está batendo num jogador sem motivo. O Pedro Lucas era o mais exaltado e o mais agressivo de todos eles. Mas o que eu acho assim, Não ó, tem, o é que eu acho nesse instintivo caso do isso. Pedro Lucas é que uma consequência desse jogo pode levar ele a ter problemas futuros. Por exemplo, daqui a pouco ele poderia ter uma chance amanhã. Agora, gente, vamos fazer o seguinte, com todo respeito ao profissional, né, que ele está aprendendo a ser e que talvez seja um jogador de destaque, o Pedro Lucas, nós ficar perdendo tempo em discutir o Pedro Lucas aqui na véspera de um Grenal. É verdade. Por favor, né? Ele pode ser titular amanhã, Rogério. Vai ser. Por vai favor, ser, por vai favor, ser, pelo vai amor de Deus. Ele vai está ser. aí. O pior é que nós estamos discutindo por ele ter aparecido pelo lado negativo. Ó, vamos parar com isso. Vou falar de um negócio extremamente positivo, que é o Banrisul Digital. Para quem é cliente Banrisul, sabe, conhece. Agora, se você é cliente Banrisul e ainda não utiliza o Banrisul Digital, está perdendo tempo, está perdendo oportunidades.
Porque o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que é para o cliente Banrisul. Então, se você é cliente Banrisul, já usa o Banrisul Digital, ótimo, você sabe todas as vantagens que tem. Se você é cliente e não usa o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo. E se você não é cliente Banrisul, seja cliente Banrisul e aproveite aí o Banrisul Digital, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e nós voltamos em seguida aí para montar o time do Grêmio para o Clássico de amanhã. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Bom, o torcedor gremista deve estar reclamando já, porque a gente está focando muito no Internacional e não está focando o Grêmio, né? Mas é que o Grêmio já tem a sua maneira de jogar consolidada e no Internacional a gente tem essa discussão ainda de comportamento do time, dentro, fora de casa ou mesmo às vezes até dentro de casa, enfim. Mas, de qualquer forma, o Grêmio também vai com um time misto ou vai com um time de reservas, o Grêmio? Ontem eu fiquei sabendo que o time era reserva, 100%, tá? Ontem de tarde. Só que aí hoje de manhã eu dei um boletim na Rádio Grenal de manhã cedo e me ligaram depois dizendo assim, tu tá errado. E eu, peraí, como assim? Aí me mandaram uma escalação, uma formação que dá conta de que o Grêmio deve mesclar o time, não deve ser todo reserva. Primeiro, porque vencer o Inter significa passar o Inter na tabela de classificação. É isso aí. Segundo, animicamente o Grêmio vive um momento muito bom, interno. O Grêmio quer a vitória porque acha que pode embalar para quinta. E aí é o terceiro ponto. Quinta-feira é o jogo do Grêmio, ou seja, tem uma distância de 5 dias entre um jogo e outro. E quarta informação que eu vou dar aqui, o Tardelli pediu para jogar, o Grenal, lá na Bahia. Ele disse pro Renato, Renato, eu sei que eu não vou jogar hoje aí, provavelmente, nem vai entrar, mas sábado eu quero jogar. Me dá a chance de jogar. Então o Tardelli vai ser titular garantido ao lado do Luan ali na frente. E tem uma outra informação que eu vou dar aqui também. Se o Everton não for anunciada a venda dele até o fim do dia de hoje, há a possibilidade de que ele saia jogando o Grenal amanhã. Mas o Everton? Uhum. Por quê? Porque é de novo o último jogo dele? Não, se ele... Porque o Everton vem fazendo o último jogo há Se quantos? for anunciada a venda dele hoje, o que eu não acho possível, tá? Eu acho bem difícil até, ele pode ser titular amanhã. Mas é um mistaço, né? É um mistaço. Tá, mas então vamos lá. Paulo Vitor, Leonardo Moura, David Braz. O Léo Moura. David Braz. Rodrigues ou Kahneman. Por que essa... Porque o Kahneman tem a possibilidade de jogar, é um dos titulares que pode qual jogar. O que justificaria o Kahneman jogar? O Kahneman vem e o Jeromel não, por exemplo? O Kahneman vem de uma sequência menor de jogos, porque ficou um tempo parado. O Grêmio tem entendimento que precisa de um pouco mais de ritmo para jogar na quinta-feira. Então pode jogar. Tá, mas aí o Jeromel não. Aí sim, tudo bem, mas aí a gente está analisando num senso contrário do que nós analisamos o Moledo, por exemplo. Mas o Moledo vinha de lesão do Grêmio. Não, é a informação do Grêmio, não é minha opinião, é a informação que vem do Grêmio, isso. Eu estou montando a escalação baseada na informação que eu recebi de uma pessoa do Grêmio. O Grêmio quer o Kahneman jogando para dar ritmo de jogo. Não significa que o Inter não queira o Moledo. Eu não tenho informação que o Inter quer o Moledo com ritmo. Porque o Moledo, aparentemente, não precisa de ritmo, né? O que ele jogou quarta-feira foi um absurdo, né? Não, tudo bem, mas... O Davidson já saiu do bolso do Moledo ou ainda não? Parece que não, tá até com a perna esquerda meio pesada, assim, tá meio pesado. Jogou eu demais. não vi ele no treino do Palmeiras ontem. Jogou demais, tá louco. Não, então vamos arrancar. Capixaba.
Capixaba e Rômulo. Capixaba. Aí o meio vai ter Rômulo. Rômulo, a minha dúvida é se é o Darlan ou se é o Tassiano. É um dos dois. Para não mudar a característica do meio-campo do Grêmio, mantendo a mesma performance de Matheus Henrique. Tudo bem, concordo com o Diogo que ele vai me contrariar, porque com o Darlan o meio de campo fica muito baixo. Mas O Rômulo compensa daí, né? O Rômulo compensa. Rômulo e Darlan. Lembrando que o Darlan também foi um dos jogadores que jogou o último Grenal das reservas. É isso aí. Então, Rômulo e Darlan. Isso. E aí vai jogar o Luan, já tem ali. Isso, Luan certo. E o Tardelli Aí- também. Faltam 2 vagas. O PP joga certo, se o Everton não jogar. Tá? Eu acho que o Renato vai se contradizer. A Isso minha, eu não acho. a minha dúvida é esse cara pela direita. E aí vou ser bem sincero com vocês. Não é muro, não é que eu não tenho, é que eu não tenho informação mesmo. Pra mim, tem 3 jogadores para uma função ali, para esse Grenal. Tá. O próprio titular, o Alisson. Alisson, o Tassiano ou o Galhardo. O Alisson que disse ontem que quer jogar o Grenal na coletiva. Eu não acho que o Grêmio vai ir tão fraco, não. Qual é o outro? O Galhardo. O lateral? Isso. Sim. Meio Por isso que eu campo. tenho dúvida entre o Darlan e o Tassiano. Mas será que o Renato... Quantas vezes o Renato usou o Galhardo nessa função? Em jogo nenhuma, mas em Nenhuma. treino todas, Pois quase. é, mas em nenhuma em jogo. Mas o Renato é assim, né? Será que o Renato vai querer surpreender? Tu lembra, pro Léo do Matheus Moura- Henrique na lateral direita? Pro Léo Moura é bom o Galhardo ali, tá? O Galhardo tem físico pra ajudar a defender. O Galhardo é um cara que tem, né, bom Não, mas cruzamento, bate falta. Vem treinando Aí muito vai bem. ser Tardelli e PP ou Tardelli e Everton na frente? Não, o Luan e o mais um. O Tardelli vai jogar mais atrás. É que num comparativo, né, o elenco do Grêmio não, mas o jogo que o Grêmio fez na quarta-feira permite aí ele colocar mais titulares e até também a distância dessa partida, um dia a mais de descanso, né, porque o jogo do Inter foi muito mais intenso, né, Rogério? E a viagem foi, também. Foi um jogo mais brigado, mais disputado, até pelas características dos atletas do Palmeiras, né? O Grêmio enfrentou um adversário difícil também, que foi o Bahia, venceu por 1-0, mas não foi um jogo tão competitivo, né? Tão físico. Então permite aí colocar mais jogadores aí, né, nesse clássico Grenal. Se for essa base de time aí que o Diogo está desenhando, uma equipe bem forte mesmo para o clássico Grenal. E se o Renato manter o que ele vem realizando, vai ter ainda do banco de reservas o André, vai ter o Maicon, vai ter o GPR, vai ter... Não, o Jean-Pierre fora. GPR O fora. Jean-Pierre não acredito que vai ficar nem no banco. Em função da lesão que ele saiu contra o Bahia. Exato, exatamente. Mas mesmo assim, vai ter o GPR, vai ter o Maicon, vai ter o André, vai ter ou o PP ou o Everton. Vai ser um time bem encorpado. O PP na frente e... Olha, eu não acredito que comece o Galhardo. Não, eu tô dizendo que eu não tenho informação de quem joga, então eu botei todas as opções Treinou, que eu né? conheço. Treinou, Mas né? e centroavante? Vocês vão deixar sem centroavante o Grêmio de novo? E o André vai ficar fora quinta-feira? Não, mas Só tá, mas- tem ele, o André agora Tá, mas- é tá, mas e o Felipe- redoma de vidro, meu Tá, mas e amigo. o Felipe Viseu? O Viseu tá machucado, tá na machucado. cirurgia de joelho, 4 meses fora. Ele tá fora com aquele problema que ele teve, que ele entrou em campo e Sim. 30 segundos machucou, Não, o né? Viseu tá fora. Se não jogava o Viseu. André é redoma de vidro agora, não pode pegar nem gripe. Tendo no segundo tempo, se tu precisar de Tem o da centroavante, Silva. coloca o da Silva. Mas aí eu não acredito no da Silva. Mas o da Silva recém jogou pouco Titular tempo. eu não acredito, né? Não, Mas para entrar no segundo tempo. É. Foi o que o Grêmio fez contra o Vasco. Vasco. Começou sem centroavante e botou o da Silva. Deu aquela melhorada, né? Daí pegou um cara de área, tem característica, né? Um bom jogador, o da Silva. Mas não acredito. O da Silva faz gol em Grenal, de base, né? Tem característica. É. Bom, de qualquer maneira, é mais fácil, e foi mais fácil a gente estruturar o time do Grêmio do que o do Internacional, né? É que o Grêmio até as trocas são mais óbvias, né? O Grêmio é um time que o Thiago fala aqui e eu concordo plenamente com ele, né? Joga mais de 1 ano e meio por memória, né? Sabe exatamente o que fazer, até a troca dos jogadores. Não tem grandes novidades. Tu não vai ver o Renato tirar o Bruno Cortez para colocar o Alisson na lateral e um cara de ponta. Fez uma vez isso aí na vida. Fez uma vez na vida. De resto é tira o Alisson e bota outro ponta. É tira um centroavante e bota outro centroavante. O Michael bota Rômulo. Não tem. O Grêmio é o óbvio do óbvio.
Eu tô louco para ver Grêmio Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Só isso que eu quero dizer para vocês. Por falar em Copa do Brasil, eu quero Dois times muito abordar iguais. com vocês justamente isso. Saiu nas redes sociais aí uma tabela de Copa do Brasil, né? E o sorteio é segunda-feira. Isso. Agora, se no sorteio der exatamente o que está que circulando, vamos falar em seguidinha sobre isso aí. Quero lembrar para vocês o seguinte, quero lembrar do SESC. Com 7 décadas de atuação no Brasil e no Rio Grande do Sul, o SESC, pertencente ao sistema FEComércio RS, realiza ações em todos os municípios gaúchos, promovendo o bem-estar social de trabalhadores do comércio de bens e serviços, turismo e de toda a comunidade. O propósito do SESC Rio Grande do Sul é o de cuidar, emocionar e fazer pessoas felizes. Todas as 497 cidades gaúchas, todas, recebem atividades em áreas como saúde, esporte, lazer, cultura, cidadania, turismo e educação. É o SESC. Saiba mais acessando o site do SESC, sesc-rs.com.br. Hoje é sexta-feira, né? Dia bom de passar no Zafari. Então confira aí a mensagem do Zafari que a gente volta em seguida. Passe no Zafari e abasteça o seu final de semana. Olha aqui, ó, eu não tenho mais aqui, estava procurando, mas saiu uma tabela de Copa do Brasil que dava jogos no dia 7 e no dia 14. Isso é fato. Isso não muda. Já é confirmado. Nem com Copa Suruga, nem nada disso. Essa é a dúvida que a CBF tem que responder até segunda. Mas ela anunciou, depois do jogo do Palmeiras e do Inter, que as datas são 7 e 14. O problema da Copa Suruga é o seguinte, o que tu vai fazer com o segundo jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense? Porque assim, tu pode jogar o primeiro jogo pro dia 14, que não atrapalharia o Atlético Paranaense, só que na outra semana não tem como fazer porque é Libertadores. Sim. E aí, só se o Grêmio fosse eliminado pro Libertar. E o Atlético Paranaense fosse eliminado pelo Boca Juniors. Sim. Mas aí, na Copa do Brasil, aí essa tabela que estava correndo ontem nas redes sociais dava o primeiro jogo do Grêmio em casa e o do Internacional em Belo Horizonte. Não tem como saber. Vai ser vice-versa, não é assim. Vai ser assim, sorteio, vai ser mas um é ou um outro. vice-versa. Isso é certo. Tá, Já. mas isso aí não é chute. É Você chute, que é não tem sorteio. Que alguém... Porque assim, ó, um vai ser, eu vou até dizer como é que vai ser o sorteio, provavelmente vai ser assim, a repetição de que foi nas quartas de final. É assim, ó, um time vai ser par e o outro vai ser ímpar. Grêmio e Inter, tá? Porque são rivais. E aí o seguinte, tu vai sortear. Dizer assim, ó, se saiu a bolinha par, ele joga a primeira em casa. Aí tu vai saber, se sair o número par, o Grêmio, se for o par, joga a primeira em casa. Se sair a primeira bolinha ímpar e o Inter for o ímpar, ou vice-versa, vai jogar a primeira em casa ou a primeira fora. Aí depende do que eles vão dizer lá na hora. Rogério, mas essa tabela também aí, o cara na segunda-feira E outra, chega tem e fala, acertei, a chance é 50%. É 1 e 2 e deu. que eu estou dizendo. Daqui a pouco vai ter conversa de que se der a coincidência desses 50%... Que pode dar. Aí Não, dizendo, já sabiam antes. O melhor de ser assim, ó, se der, o cara vai se vangloriar. Ah, eu sabia, viu? Foi o que eu falei. Mudaram porque se eu não dei. se não der, foi porque eu falei, viu? Ó, mudaram porque eu falei. Olha aqui, e mudaram. Sobre o nosso debate, o Rafael Silveira. Grêmio vai escalar conforme o Inter, porém o Inter colocará o time que jogou no Paraná. O João Feijó conosco, o Humberto Claudino, boa tarde aqui para todos. O João Feijó diz mais o seguinte: o D'Alessandro está fazendo com os árbitros do Brasil o que faz com os árbitros do Rio Grande do Sul. Bastou o Noveleto assumir, sobrou para o Noveleto de novo. Pobre Noveleto. O cargo da CBF para isso acontecer. No jogo contra o Palmeiras era para ter sido expulso muito antes, mas o juiz se acovardou, só fazendo isso quando estava nos acréscimos. A Maria de Lourdes, a Lu, Rodrigo Dourado não tem perfil de capitão, é muito parado. Já o Dali é chato, irritante, mas é a cara de capitão. E olha que sou gremista.
diz ela. Parabéns pelo excelente programa todos os dias. Muito obrigado. O Rafael Silveira, Flamengo não preservou ninguém. Perdeu o Bruno Henrique e depois perdeu o Arrascaeta. Isso. Tá? As duas lesões foram musculares. Mas daí se teve Lembrança muito mais do Rafael. ao estilo de jogo do Jorge Jesus do que necessariamente o desgaste dos atletas. Não vejo que seja algo porque eles jogaram contra o Goiás. É pelo estilo de jogo do Jorge Jesus. Um detalhe que foi levantado pelo telespectador anteriormente ali, Rogério, é tomara que segunda-feira não se fale sobre a arbitragem, né? Com certeza. Porque já se falou muito sobre o Daronco. O Ney Bamberg, no banco ou jogando, foi o time que ele representa. Sobre o que é isso que nós... O Pedro Lucas... Não, acho que era sobre o D'Alessandro ainda. Daí não sei. O da Silva entrou super bem contra o Vasco, mas não terá oportunidade porque o Renato não vai tirar os seus bruxos. Alexandre Fumais conosco, o Eduardo de Prímio também está conosco, Elcimar Aguiar. Esses foram alguns dos recados que nós recebemos aqui. Diga. Um recadinho, faltando 2 minutos para o término do programa. As gurias coloradas venceram ontem à noite o Audax no estádio da PUC, placar de 5-1, já estão classificadas. Reproduzir a sua matéria que está no site da RDC, reproduzir na minha página do Facebook e no meu Twitter, justamente a sua matéria aí sobre as meninas que venceram o Audax. E uma goleada, eu não esperava, foi algo impressionante. E amanhã, as gurias do Grêmio em Gravataí, às 3 horas da tarde. O ingresso, 1 quilo de alimento não perecível, contra o América Mineiro. Primeiro jogo 2-1 lá em Minas. As gurias decidem a vaga para a semifinal, dando acesso à elite do futebol nacional. Seu Yura deve estar muito contente. Com certeza. Olha aqui, 1 minutinho para o final, vamos só repassar. O Brasil ontem foi a estreia do Bolívar, não foi? Isso. Foi. Perdeu em casa para o Paraná por 1-0. Vamos esperar que se recupere. Na Série C. Joga o Ipiranga hoje, né? hoje. Contra o Remo, lá no Colosso Lagoa O Erechim. Ipiranga, que é o 5º colocado, precisa da vitória se quer sonhar automaticamente com a próxima fase da Série C, que seria muito legal, né? Tendo em vista que nós já temos Juventude e o São José praticamente garantidos na próxima fase da Série C do Campeonato E a Brasileiro. vitória faz o Ipiranga ultrapassar o adversário Remo, né? Exatamente. E a grande decisão é amanhã, né? Em Manaus, da Série D, o Caxias. Não, que eu saiba, é domingo, Rogério. É domingo? Domingo. É domingo mesmo, precisa empatar e dentro. tá na Série C já do ano que vem. Lembrando Detalhe. que o Gava errou um pênalti no final do jogo. Podia Poderia estar ter mais classificado. tranquilo. Eu não consegui ver o pênalti, né? Saiu aquele vídeo lá que tava tanta serração. Detalhe importante, Rogério, sobre a Série D só. Parabéns para o Gaciba, que pegou grandes árbitros para apitarem a Série D, para valorizar também a competição, porque eu acho que é importante Claro. que a Série D tenha essa Posso valorização. Por discordar? falar em árbitro, 30 segundos? mais rápido, já estamos encerrando o programa. Gaciba, não faz isso. Valoriza os árbitros que estão começando, Gaciba. Mas é Pô. decisão. Os Não, árbitros mas estão valoriza começando, você, vamos. daí o cara vai apitar o quê? Bom. Não vai apitar mais nada. Por falar em árbitro, o Daronco apita o Grenal de amanhã, né? Anderson Daronco. Trio gaúcho, trio é gaúcho. É uma garantia. Nosso final de semana, começando hoje, a partir das 5 da tarde, Guilherme. Grêmio e Inter no futebol feminino é o debate do programa Q-Sport, hoje às 5 horas. E também o Futset feminino, que a gente fez a transmissão na semana passada. Tá certo. Depois nós temos no domingo, né, o Nos Acréscimos, a partir das 21 horas, 9 da noite, né, com o Júlio Lemos aí comandando o debate aí da torcida Grenal e a repercussão do clássico de amanhã no Beira-Rio. E na segunda-feira voltamos ao meio-dia com o Paulo Brito e o RDC Esportes e nós estaremos também na sequência, 1 da tarde, com o Virando o Jogo. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo final de semana e um ótimo clássico Grenal para todos. Tá? Até segunda. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.